ciências agora. Temos 2 aulas de ciências e eu acho que vocês vão adorar essa aula, porque ela tá bem diferente, tá bem prática. A Tistela fez algumas coisinhas aí para colocar para vocês verem. Bom, na aula de ciências hoje, abra uma apostila na página 233. Nós vamos começar a atividade nos tipos de solo, tá? Então aí nós vamos conhecer e anotar as diferenças de 3 tipos de solos que a gente tem aí no nosso convívio, mas é lógico que tem muito mais tipos de solo. Nós vamos estudar esses 3. Vamos começar? Venha comigo então. Tipos de solo. Você deve ter notado que existem diferentes tipos de solo. No primeiro, vocês estão vendo a imagem aí, onde uma pessoa tá andando numa praia. Que delícia poder estar numa praia agora, hein? Tá certo? Porque esse friozinho eu não gosto muito da ideia, não. Então, ó, nos solos arenoso, a água escoa com facilidade, ou seja, a água infiltra com muita facilidade. Já no solo do lado, é um solo argiloso, é um solo que a água não consegue escoar com muita facilidade, a água não entra nele com muita facilidade, então a água empoça em cima dele e ele forma esse famoso barro aí. Olha o pé desse menininho, você tá pouco enlamado, né? Pouco cheio de barro e fica muito liso, viu, pessoal? Então, a água no solo arenoso, como a água entra, o solo fica áspero por cima. Já no solo argiloso, como a água não entra, o solo fica super escorregador. Dá para você fazer escorregador de argila. Por isso, antes do preparo da horta, é preciso saber que tipo de solo tem características apropriadas para o crescimento das hortaliças escolhidas. Sabe por quê? Solos extremamente duros, por exemplo, tornam difícil a penetração das raízes das plantas. Já os solos que encharcam facilmente favorecem o desenvolvimento de doença nas plantas. Para conhecer os diferentes tipos de solo, vamos investigar algumas das características como cor, textura, composição e permeabilidade. Então, nós vamos fazer aí os experimentos para a gente conhecer e ver as diferenças em 3 tipos de solo. Primeiro, você é o cientista 1. Vamos para ele? Vem comigo. Vamos lá, pessoal? Não sou a tia Lu, mas vou tentar fazer as experiências com vocês, tá? Vamos ver se dá tudo certo aí. A primeira experiência do Você é Cientista 1, ele pede pra gente observar a coloração dos 3 tipos de solo que a gente trabalhou e que eu conversei com vocês. Então, venham aqui pertinho de mim para vocês verem os 3 tipos de solo, a coloração de cada um deles. Ó, esse primeiro é o solo arenoso, é o solo lá da praia, ó, a areinha lá da praia, ó. Vendo? Olhem bem a cor dele. Veja, eu queria que vocês tivessem... vocês já conhecem a textura, mas só para vocês entenderem, esse é o solo arenoso. O segundo solo é o solo argiloso. Veja, é um solo super compacto. Ó, dá até pra gente brincar de massinha de modelar, né? Então, ó, esse é o solo argiloso. Não tem aqueles farelinhos. E esse terceiro solo que a gente tem aqui é o solo umífero. Ó, parece café, não parece borra de café? Esse aqui é o terceiro tipo de solo, que é o umífero. Então, vejam a cor, faça análise da cor desses 3 tipos de solo, anotem lá. Eu vou colocar para vocês, eu vou até dar uma olhadinha para vocês verem melhor aí como a experiência manda, tá? Então, ó, vem aqui pertinho de mim, eu vou molhar para vocês verem como é que ele vai ficar esse solo, ó. A areia. Meu câmera, pegue, ó, o esborrifador. Ó. Ó. Tá vendo, ó? Ó, o solo molhadinho, ó, ou areia molhadinha.
O segundo, ó, a mão da Tistela. O segundo é o solo argiloso, ó. Vamos molhar um pedacinho pra vocês verem como é que ele fica, ó. Ó. Faz uma meleca boa. A mãe ia adorar vocês mexendo com isso aqui em casa. E o outro tipo de solo, deixa eu limpar minha mão. É esse preto aqui bem escurão. Vou molhar um pedacinho aqui, ó. Pra vocês verem que ele fica mais escuro ainda. Ó. Ó. Então, deu pra gente ver os 3 tipos de solo, ok? Deu pra entender como é que são? Agora que vocês viram os 3 tipos de solo, eu quero que vocês vão lá na tabela da página 234 e façam as anotações. Tá escrito lá, amostra 1, qual é a cor, amostra 2 e amostra 3. E vocês vão anotar as cores, qual a cor que você tá vendo aqui, que cor do solo que você tá vendo aqui e a cor do solo que você está vendo aqui, certo? Gostaram? Acharam legal? Que pena que vocês não conseguem sentir o solo. Eu queria muito que vocês conseguissem sentir o solo por aqui, mas deu pra ver. Então, como eu já disse, abram na página 234, tem uma tabela aí, tá escrito cor. Anote a cor da amostra número 1, da número 2 e da número 3. Já anotaram, né? Então, vamos lá. Quadro amarelo aí pra vocês. Os solos apresentam grandes variações de cores. Quanto mais escuro o solo, maior a quantidade de matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Olhem esse quadrinho que ele está explicando o que é matéria orgânica. São restos de vegetais como folhas, galhos, raízes, caule, animais como fezes de animais, urina de animais. Solo com matéria orgânica possui muito nutriente para a planta. O solo com matéria orgânica é perfeito. Se você quer uma planta que desenvolva bem, que cresça bem, que tem que usar o solo apropriado. O solo com matéria orgânica é o melhor. Estela, tem fezes de animais. Gente, pense um pouquinho. Fezes dos animais que são, por exemplo, herbívoros. Fezes de vaca, de cavalo. Pense quanto nutriente, quanto restinho de planta, restinho de folha tem nas fezes desse animal. Até fezes de minhoca. Vejam quanta matéria orgânica tem nas fezes da minhoca. Então, por quê? Porque ela se alimenta de raiz, ela se alimenta de folha, e aí essa matéria orgânica sai nas fezes dela. Então, esse solo é riquíssimo em nutrientes. Terminando o quadrinho amarelo lá. Solos avermelhados estão associados à presença de argila. Essa argila, o que é essa argila? Aí, então, argila, mineral formado por grãos muito pequenos de certo tipo de rocha. Esse tipo de solo, ele tem grãozinho tão pequenininho que ele fica compactado, tá? Igual a Tistela pegou lá, vocês viram que fica, parece uma massa. É gostoso de mexer, dá pra fazer um monte de coisa. Antigamente, quando os homens lá das cavernas, eles usavam argila para fazer as tigelas deles, os vasos. Como é que eu faço, Estela? A Tistela comprou essa argila em floricultura. Comprei um tablete de argila na floricultura. Ela parece uma massinha de modelar. O legal da argila é que se você fizer e moldar do jeito que você quiser, você põe no sol, ele seca e aí ele fica durinho, tá? Dá pra fazer um monte de coisa de argila. Continuando. Solo esbranquiçado demonstram a presença de carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, gente, tá escrito aqui, ó, uma substância química de cor branca, presente em grande quantidade na natureza, mas ele tá presente aí nas rochas, nos recifes de coral, na carapaça de seres marinhos e na casquinha do ovo. Você sabia? Olha o solo cortado aí, parece um bolo, né? Um bolo fatiado. Os solos apresentam camadas horizontais com cores diferentes. O primeiro cientista a estudar as diferenças na cor das camadas do solo foi o russo Dukoshevsky. Acho que é isso que fala.
o ano de nascimento e o ano de morte, de 1846 a 1903, e ele estudou aí o solo entre os anos de 1877 e 1878. Aí você vê, a cor do solo está relacionado ao clima e à vegetação do local, entre outros fatores. Então, você tá vendo nessa imagem, vou pôr a imagem aqui para vocês verem, ó. A camada de cima desse solo, você vê uma camada bem escura, igual o que a gente viu, que é um solo rico em matéria orgânica. Embaixo, ele vai ficando um pouquinho mais claro, e lá embaixo, um solo bem clarinho, bem cheio de calcário, ali de cálcio, né, de carbonato de cálcio, que é um solo mais branco aí embaixo. Tá vendo que legal? Agora, nós vamos lá pro Você é Cientista 2. Preparados? Então venham comigo para Você é Cientista 2. No Você é o Cientista 2, a gente vai fazer análise de textura e composição. Para isso, eu simulei, ó, uma peneirinha aqui, tá vendo? É um potinho que a tistela encheu de furinho, pra gente ver se esse solo, se ele passa pelos furinhos e o que sobra. Então, eu vou pôr o primeiro tipo de solo, ó, e aí dá pra gente peneirar. Veja que cai um solo, vem aqui pertinho pra vocês conseguirem enxergar. Ó, tá vendo que cai um solo bem fininho lá embaixo, na minha peneirinha, e sobra só, ó, tá vendo? Olha o que sobra, ó. Sobram pedrinhas aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o primeiro tipo de solo. Vamos peneirar o segundo tipo de solo. Vamos tentar peneirar para ver o que acontece. E aí? Olha aí, ó. Nada, ó. Sobra só o barro lá dentro e não acontece nada na peneiração, ó. Fica só esse barro compacto aqui dentro. Vamos tentar peneirar o terceiro tipo de solo, que é esse solo bem escuro. Ó, vamos peneirar e ver o que acontece. Também passam grãozinhos fininhos, ó, passa grãozinho bem fininho, e aqui em cima a gente vê um solo, parece que ele tem raizinha de árvore, ele tem casquinha de árvore. Se eu procurar bem, eu vou capaz de eu achar até uma minhoquinha aqui no meio, ó. Então, a gente vê várias matérias orgânicas, resto de planta aqui nesse solo, tá? Certo? Deu pra ver? Muito bem. Fizemos? Assistiram? Gostaram? Já viu a mão da tistela como é que ficou? Meu Deus! No Você é o Cientista 2, nós fizemos aí, nós peneiramos o solo para vocês verem quanto passava. A tistela até comentou que o solo lá umífero ficou cheio de galinho, ficou cheio de folhinha, ficou cheio de matéria orgânica. E você é o Cientista 2, a gente vê a composição do solo, do que esse solo é feito. E aí, tá escrito aí, a tistela fez isso, ó. Após terminar a sua experiência, lave bem as mãos, depois de manusear o solo aí. O que nós vimos nesse Você é o Cientista? Página 233, os tipos de solo. Solo arenoso, solo argiloso e solo umífero. Cada um deles está desenhadinho aí. Cada um deles está falando um pouquinho, está explicando um pouquinho sobre eles. Nos experimentos anteriores, você verificou que os solos são diferentes quanto às suas características. Por meio delas, podemos classificá-los em 3 tipos. Primeiro, arenoso. Ele é amarelado, né? A cor dele é amarelada, a sensação é uma sensação de aspereza, ele é bem áspero. E a composição é formada de grãos de tamanho maiores que deixam espaço para a passagem rápida da água. Então, a gente viu que tem grãozinhos menorzinhos que passou na peneira e em cima ficou as pedrinhas aí. Aqui ele aproximou, né? Com uma lupa, eu acho que ele tá olhando. O solo argiloso, a cor dele é avermelhada,
A sensação, ele é bem duro quando tá seco e quando ele tá molhado, o meu tava molhado, viu, gente? Ele é bem pegajoso e é facilmente de modelar com a mão, você consegue modelar ele aí. Formado por grãos de tamanho menores, com pouco espaço entre eles, armazena uma maior quantidade de água e a água fica compactada, por isso que ele fica tão pegajoso. O último, solo umífero. Bonitão, lembra que a Tistela falou que adora esse solo? Não falei? Ah, mas eu vou falar. A cor dele, ele é bem escuro, parece uma borra de café. A sensação, ele é bem macio, viu, gente? E quando ele molhado, ele pode ser moldado com a mão. Você consegue apertar ele assim, mas ele é um solo macio. Do que ele é formado? Ele é formado por grãos de tamanho médio, onde se nota a presença de matéria orgânica. Matéria orgânica, lembrando, resto de fezes de animal, resto de galho, resto de folhinha, resto de planta, tá? Agora, nós vamos para você, cientista 3, e nós vamos ver permeabilidade. Permeabilidade é a propriedade que permite com que a água passe por ele. Então, nós vamos ver, na Você é Cientista 3, o quanto essa água consegue passar por esses 3 tipos de solo. Pense bem, em qual tipo de solo você acha que passará mais água? No arenoso, no argiloso ou no umífero? Por quê? Anote em seu caderno as hipóteses e venha comigo para fazer a experiência 3 e para você ver o resultado dessa experiência. Foi muito legal fazer. Só nós vamos para Você, o Cientista 3. No Você, o Cientista 3, nós vamos ver permeabilidade desse solo. Ó, a Tistela pegou o copinho descartável, viu? E fez vários furinhos, vocês estão vendo, ó, no fundo do copo. Pra quê? Pra água passar. Só a água vai passar e o solo vai ficar, porque os furinhos que a Tistela fez são bem pequenininhos. Vamos ver o que acontece com cada um dos tipos de solo. Então, temos um copinho aqui pro primeiro tipo de solo. Mesmo copinho com furinho pro segundo tipo de solo. E outro copo com também furinho pro outro tipo de solo. Certo? O que nós vamos fazer agora? A Tistela vai colocar cada um dos solos nos copinhos, ó. Esse primeiro solo, que é areia, que é um solo arenoso, coloquei no copinho. O segundo tipo de solo, a Tistela vai colocar Eca! Tistela odeia coisa melada na mão. Minha mão tá ficando bonita. Ó. E, ó, que bonita minha mão. E agora, o outro tipo de solo. Bonitão. Esse solo é o meu preferido e vocês vão entender por que ele é o meu preferido. Nós vamos colocar ele aqui. Nossa, a Tistela fez uma sujeira. Pronto. Então, nós temos os 3 tipos de solo e nós vamos ver qual a permeabilidade. Permeabilidade significa permitir a água passar. Então, nós vamos descobrir qual tipo de solo permite com que a água passe com mais facilidade, tá? Aí, a Tistela vai pôr a água agora e nós vamos ver o que acontece com essa água em cada um dos tipos de solo. Então, vem comigo aqui pertinho da areia, ó. Olha lá, a areia entrando, a água entrando na areia. Sabe quando você faz aqueles castelos lá na praia, na areia? O que acontece quando a água entra? Você faz um buraco de areia. Ó. O que aconteceu com a água? Olha o que acontece com a areia. Olha a água, olha a permeabilidade da água com o solo arenoso. Veja, ó. Tá vendo? Quanto água consegue passar?
Quanta água que passa aqui, ó. Será que acontece a mesma coisa no solo argiloso? Vamos lá descobrir? Então, vamos deixar aqui esse copinho, o solo arenoso, e vamos pôr a água no solo argiloso, ó. Agora a Estela vai pôr a água aqui. Veja quanta água está caindo lá embaixo. Tá vendo? Quase nada de água. A gente vê que a permeabilidade do solo argiloso é bem menor que o solo... Olha lá, o solo arenoso, ó. Ó. Vamos lá pro solo, com esse areia, esse solo escuro aqui, que é chamado de umífero. Olha lá no solo umífero, qual é a permeabilidade dele, quanto de água consegue passar por esse solo. Vamos ver, vamos esperar se essa água passa por esse solo. Nós estamos no experimento 3 do Você é o Cientista 3, da página 237. Ó. Tá vendo? Veja que a permeabilidade dele não é igual ao solo arenoso, mas é mais que o solo argiloso, ó. Ele fica no meio dos dois solos aqui. Então, eu quero que vocês observem a cor da água, ó. Esse daqui passou toda a água, ó. Passou toda a água. Aqui, a água ainda tá aqui em cima, ó. Tá vendo? E tá passando muito pouca água. E esse aqui, a água está passando devagarzinho, ó. Descendo devagarzinho, pingando aqui. Veja a cor dessa água. Ó, parece café. Olha aqui em cima, vejam aqui em cima a cor da água, tá vendo? Ó, fica cheio de matéria orgânica aqui, ó. Ó, cheio de raizinha, ó. Certo? Esse foi nosso experimento 3. Vou voltar a falar com vocês já já. Viram? Viu que meleca que a tia Costela fez para fazer essa experiência? Meu Deus! Queria muito a tia Lu fazendo essa experiência. Como fui eu, fiz uma meleca. Mas tudo bem, deu certo. Depois eu arrumo aquela bagunça lá e vocês... O importante é vocês aprenderem, é isso que é importante pra mim. A bagunça, depois a tia Estela resolve. Na página 238, você tem uma tabela para preencher. Anote na tabela o que você observou. E aí, a amostra do solo... milímetros de água são retiradas por ml. Quanto de água, tá? Eu não coloquei mais ou menos a mesma quantidade de água, mas vocês viram o quanta água passou do solo argiloso, arenoso. O solo arenoso passou toda a água que eu joguei, ela penetrou por ele, ela caiu no copo de vidro embaixo. Já do copo argiloso, passou pouquíssima água, caiu uns pinguinhos no começo, depois ela parou. E o último solo que eu fiz foi o umífero, e a gente viu que a permeabilidade não foi igual ao solo arenoso, foi média, tá? A água pingou, mas não tão rápido quanto o arenoso e também não tão devagar. Então a gente pode falar que ele é permeável, mas ele não é muito permeável como o arenoso e nem pouco permeável como o argiloso. Então aí nós vamos preencher, ó, solo argiloso. Vocês acham? Pouco permeável, permeável ou muito permeável? Pouco permeável, tia Estela. Arenoso, muito permeável, né? E umífero, permeável. Nem muito e nem pouco. Permeável. Agora responda as questões no seu caderno. Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem. Do lado tem permeável, que significa é deixar atravessar, deixar passar. Então, respondendo e vem comigo pra gente corrigir. Pronto? Ah, que solo deixou passar maior quantidade de água? Eu tô ouvindo. Muito bem, parabéns para quem falou arenoso.
Muito bom. B, que solo deixou passar a água com maior velocidade, ou seja, qual foi mais rápido a água passar aí com maior velocidade? Vamos ver? Parabéns para quem falou arenoso também, foi arenoso, né? Que deixou passar mais água mais rápido aí. C, que solo reteve a maior quantidade de água? Que solo a água ficou lá parada, empoçada e não conseguiu passar? Parabéns para quem falou argiloso. Muito bom. Então, feito, corrigido. Embaixo tem um quadrinho amarelo que fala: um solo bom para o plantio de hortaliças deve ser fofo, poroso, ou seja, deixa a água passar aí, que tem os grãos, que apresenta espaço entre os grãos e que permite a penetração de água, ar e raiz. Você já pensou você plantar uma plantinha no solo argiloso? Compacto daquele jeito, a raizinha tentando passar assim, ó, e não ia conseguir, com certeza, né? O solo arenoso, a raiz iria conseguir crescer, como a gente tem vários tipos de planta, a Tistela já falou que nasce no solo arenoso, que é o caso do coqueiro, o cajueiro, mas o solo, quanto mais claro ele for, gente, menos matéria orgânica, menos nutriente ele tem para a planta. Então, são poucos os tipos de planta que nascem em solo arenoso. Quanto mais escuro, mais matéria orgânica, mais nutriente e aquele solo fofinho. Se eu fosse uma planta, eu ia querer um solo umífero para mim, para eu poder espalhar minha raiz e retirar todo o nutriente daquela planta e ficar uma planta linda. Pronto, pessoal! Vamos parar por hoje. A gente acabou as ciências por hoje. Boa sexta-feira para vocês. Bom final de semana. Descansem. Segunda-feira a gente volta com tudo aí, tá? Ó, um beijo apertado. Eu tô morrendo de saudade de sentir o cheirinho de vocês. Até semana que vem.